Olá, pessoal peregrino, muito bom dia, boa tarde, boa noite, como estamos nessa caminhada? Tudo certinho? Pessoal, estamos aqui então para corrigir duas questões do simulado número 9, tá? A questão de número 26 e a questão de número 28, porque foram as campeãs da nossa enquete, aquela nossa enquete que desde o primeiro simulado já nos acompanha, aquela enquete democrática. Pessoal, a questão de número 26, eu realmente pensei que não fosse gerar problema para a galera, já que eu disponibilizei uma aula inteira de eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais na visão de José Afonso da Silva. Mas eu acho que muita gente ainda não assistiu essa aula, então fica a dica aí para um carnaval mais feliz. Vamos assistir a aula de eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Tratava-se de uma questão simples, tá? Bem simples. Vem comigo aqui e vamos resolver a questão 26. Olha lá, galera. As normas constitucionais de aplicabilidade direta e imediata, esse é o detalhe, olha, cuja abrangência pode ser reduzida, ou seja, pode sofrer restrição por outras normas constitucionais ou infraconstitucionais, por exemplo, leis, ok? Denominam-se normas constitucionais. Bom, vamos lá. Você pode verificar que a aplicabilidade é direta e imediata. Isso aqui é típico de quais normas? Vamos lá? José Afonso da Silva divide a eficácia das normas constitucionais em três. A norma pode ser plena, a norma pode ser contida ou a norma pode ser limitada. Ok. Essas duas primeiras com aplicabilidade imediata, ou seja, não precisa de uma norma regulamentadora para estar exercendo o seu direito, exercendo o seu texto. A norma limitada, ela tem aplicabilidade mediata, indireta, reduzida, diferida, ou seja, ela precisa de um complemento, de uma norma regulamentadora. Ok. Pessoal, com essa explicação, você já pode cortar a norma de eficácia limitada e a norma programática. Por quê? A norma programática é um tipo de norma de eficácia limitada, só que é uma norma que tem um fim social. Por exemplo, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. É o exemplo que eu mais gosto. Agora, vamos lá. Eficácia plena com efeito limitado não existe. Então, o aluno ficaria entre a C, contida, e a E, plena. A contida é aquela que pode sofrer restrição em sua aplicabilidade. Logo, o gabarito só pode ser a letra C. C de Cristo me ajuda logo nessa caminhada, não é isso? Olha só, galera. Qual é a grande diferença da plena para a contida? Vamos lá. A plena, ela não sofre restrição. Por exemplo, é vedada a tortura e o tratamento desumano ou degradante. É essa a regra e ponto final. Não existe uma exceção para se torturar um pouquinho, arrancar uma unha, arrancar um dedo. Isso não existe. Então, essa é a plena, é aquela que não sofre restrição. A contida, ela tem vários exemplos. Os mais famosos são a liberdade de profissão, é livre qualquer trabalho, ofício, profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, podendo assim haver restrições, por exemplo, o exame da OAB. Veja, eu posso vender coco independentemente de um exame, mas eu só posso assinar uma petição como advogado depois de passar no exame da ordem. Está aí a restrição que a Constituição quis colocar, aquela qualificação profissional. Um outro bom exemplo é a liberdade de locomoção. Veja, o artigo 5º, inciso 15, diz o quê? É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Veja, em tempos de paz. Então, se for decretado um estado de sítio, por exemplo, nós não estaríamos vivendo em tempo de paz. E aí poderia haver, com certeza, uma restrição à liberdade de locomoção. Veja, reparem,
A norma de eficácia contida é aquela que sofre, ela pode sofrer restrição na sua aplicabilidade, ou seja, a incidência dessa norma, ela não é integral, diferente da plena, em que a incidência é integral. Quer ver? É vedada a tortura, o tratamento desumano ou degradante. Isso incide em todo mundo, incide em todos. Agora, a liberdade de profissão incide no vendedor de coco? Sim. No vendedor de carro? Também. No jardineiro? Também. E no advogado? Não, porque ele precisa passar por qualificações profissionais. Beleza? Vem comigo aqui e vamos fazer a próxima questão, que foi a 28. Vamos lá. No que se refere aos direitos à nacionalidade e aos direitos políticos, assinale a correta. A Constituição Federal dotou o analfabeto de capacidade ativa e passiva. Falso, né? O analfabeto, ele é eleitor, né? Ele tem essa capacidade aqui tranquilamente, uma vez que é facultativo ao analfabeto se alistar e votar. Agora, passiva, ele seria elegível, o que é um erro, já que o analfabeto goza de inelegibilidade absoluta. Então, a letra A estava fácil. Letra B. Assim como os líderes da maioria e minoria da Câmara e do Senado, os cidadãos que integrarem o Conselho da República deverão ser brasileiros natos. Realmente, existem 6 cidadãos nesse conselho que são brasileiros natos, mas os líderes da maioria e minoria da Câmara e do Senado não precisam. Logo, o erro é essa parte inicial aqui, o artigo é o 89, inciso 7 da Constituição Federal. Letra C. A perda de nacionalidade decorrente de aquisição voluntária, ou seja, aquela perda, mudança, a pedido da pessoa, ok? Por atingir de outra nacionalidade, pode atingir tanto brasileiros natos quanto naturalizados e independerá de ação judicial. Verdadeiro, né? Essa ação é no Ministério da Justiça, tá? Uma via administrativa, já que se concretiza no âmbito de procedimento meramente administrativo. Esse é o nosso gabarito, com certeza. Veja, olha para cá. Pessoal, a punição, ela só atinge o brasileiro naturalizado por atividade nociva ao interesse nacional e se concretiza por decisão judicial transitada em julgado. Confere? Beleza. Só que essa perda não é a punição, é a mudança. Essa perda vai atingir tanto o nato quanto o naturalizado. E como é que ela se dá? Como é que ela se concretiza? Um procedimento administrativo lá no Ministério da Justiça. Beleza? Esse é o gabarito. Volta comigo aqui e vamos para a letra D. Se o extraditando tiver filho brasileiro, não será admitida sua extradição. Pessoal, falso, não existe essa regra para extradição, tá? Isso não existe para extradição. O que existe é na expulsão, mas é um procedimento do Estatuto do Estrangeiro, então cuidado. Se eu tiver um filho brasileiro dependente econômico, eu não posso ser expulso do país, mas essa regra não atinge a extradição. Letra E. Se o indivíduo sofrer condenação penal decorrente de conduta culposa, sem pena privativa de liberdade, transitada em julgado, não terá seus direitos políticos suspensos. Veja, ele sofreu condenação criminal transitada em julgado. Obviamente que ele terá os direitos políticos suspensos enquanto durarem os efeitos dessa condenação. O gabarito, então, é a letra C. Beleza? Galera, desejo a vocês um excelente carnaval. Saibam dosar bem a brincadeira com os estudos, até porque o concurso está aí batendo na sua portinha e eu tenho certeza que tudo vai dar certo, com certeza. Ok, galera? Forte abraço e até uma próxima correção.